com muito, literalmente, temor e tremor que eu estou aqui em cima hoje. O pastor Jean fez uma viagem, foi comemorar o aniversário da avó dele e teve que se ausentar um pouquinho. E na segunda-feira me ligou pedindo para trazer uma palavra para a igreja no domingo, hoje. E o Senhor já tinha colocado no meu coração um tema, só que eu estava relutando em falar sobre isso, porque realmente é algo que me traz muito temor e muito tremor, literalmente. Quando nós cantamos, como nós cantamos agorinha, sobre a santidade de Deus, quando nós dizemos assim, tua glória enche a terra e enche esse lugar, muitas vezes a gente, ou na maioria das vezes, a gente não tem consciência do que nós estamos cantando. Eu fico com medo de cantar essa frase, sinceramente, porque se a glória de Deus descesse sobre nós, talvez muitos de nós seríamos consumidos, literalmente consumidos. E hoje em dia, o que não nos faz ser consumidos pela glória de Deus é o sacrifício, é a obra de Jesus na cruz. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Então, em primeiro lugar, queria pedir para você baixar a tua cabeça para a gente orar mais uma vez. Amém? Amém, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Realmente tu és um Deus santo, Senhor. E é com temor, Senhor, com tremor, que eu digo isso, Senhor. Tu és santo, Deus. E realmente a tua glória, Senhor, ela enche a terra. Ela enche o céu, Senhor. Ela enche esse lugar nessa noite, Senhor. Ela enche os nossos corações, Senhor. Eu peço, Senhor, que através da tua glória, Senhor, através da tua presença, o Senhor possa revelar a tua palavra a nós essa noite, Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, Pai, entender, compreender a tua vontade, Senhor. Compreender o teu propósito, Senhor. Para esse momento, para as nossas vidas, para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Abençoa, Senhor, cada um aqui. No nome santo de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queria pedir para você abrir a palavra de Deus em Levítico 19. Obrigado, Fê. Levítico capítulo 19. Aqueles que forem achando, pode se colocar de pé, por favor, para a gente ler a palavra de Deus. Amém. Levítico 19, verso 2. Eu vou ler então. Tem alguém folheando, eu vou esperar um pouquinho. Amém? Levítico. Diz assim a palavra de Deus. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém? Pode se assentar. Então, primeiro, falando um pouquinho sobre o que significa ser santo. A palavra santo, ela tem origem hebraica, que é Kadash ou Kadosh, que significa sagrado, separado, consagrado. E o Senhor, nesse texto, Ele está falando com o povo dele, para que o povo fosse santo, para que pudesse haver comunhão e intimidade com Deus. Porque, como a palavra diz, sagrado, separado, Deus é santo e nele não habita pecado algum.
Eu acho muito legal, o Eugene Peterson fala que a santidade, ela não é um atributo fraco de Deus, se é que Deus tem algum atributo fraco, né? Ela é indomável, não domesticada. A santidade de Deus, ela consome. A Bíblia fala que o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. E essa santidade de Deus, ela é tamanha que nós vemos alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, quando se fala sobre o dia da expiação, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava até o Santo dos Santos para oferecer um sacrifício a Deus, se ele não tivesse todo um preparo, todo um cuidado, toda uma consagração com de forma que o Senhor tinha escolhido naquela época, esse sacerdote, ele literalmente caía morto nesse lugar. Porque a presença de Deus, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus naquela época, estava naquele lugar e Deus habitava naquele lugar. Então essa pessoa era consumida literalmente pela santidade de Deus. Em outro texto a gente vê em Êxodo capítulo 20, quando o Senhor está entregando os mandamentos para Moisés e para o povo, a Bíblia fala que o monte Sinai começou a tremer e a fumegar, e as pessoas viam relâmpagos e trovões, e eles começaram a ficar desesperados, porque eles viram que Deus estava naquela montanha. E eles começaram a pedir para Moisés, por favor, parar, porque a glória de Deus era tamanha, que eles iriam morrer na presença do Senhor. Então com esse Deus que nós estamos falando, é desse Deus que não muda, que é imutável, que nós dizemos, vem e enche esse lugar. Por isso que me dá esse medo às vezes de falar isso, porque, Senhor, quem somos nós para clamar pela Tua presença? Como nós, pecadores, nós que nascemos da semente do pecado, podemos pedir para que Deus venha com a Sua glória? Nós vamos chegar lá. Queria pedir para você abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Verso 14. Esperar você abrir. Não são muitos textos nessa noite, então eu quero que você leia todos eles, acompanhe junto comigo aqui, em nome de Jesus. Que quando a gente lê a palavra de Deus, nós podemos receber a revelação daquilo que Ele quer falar conosco. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O autor de Hebreus está dizendo isso de forma clara, para nós sermos santos. E se nós não andarmos em santidade, nós nunca veremos o Senhor. Que coisa séria, né, gente? Mas o que significa santidade? O que é santificação? Santificação vem do grego agiasmos, que significa tornar santo, consagrar, separar do mundo, afastar-se do pecado. É quase como aquela mistura entre água e azeite. Por mais que você chacoalhe os dois líquidos e por um instante você pense que eles estão misturados, mas eles não estão. Quando você separa de novo o azeite da água. Isso é ser separado, consagrado. Não existe como ter contato entre aquilo que é santo e o pecado. Amém? Mas então como que a gente pode ser santo como o Senhor é santo?
Deus pediu isso para o povo, quando eles saíram do Egito: sejam santos, assim como eu sou santo. Que coisa difícil, gente. Como que a gente vai ser santo? Como que a gente vai atender esse desejo, essa ordem do nosso Pai, do nosso Deus? Primeiro, não pela nossa força. De forma alguma pela nossa força. Quando nós lutamos contra algum pecado, pecados reincidentes muitas vezes, a gente faz propósito, a gente jejua, a gente ora, a gente expulsa. E, gente, não adianta expulsar pecado. O pecado tem que ser abandonado, não expulso. É diferente. E a gente não consegue vencer. Aí a gente tem aquele sentimento de fracasso, de vazio. Quando você peca e peca de novo na mesma área. E tem aquele pecadinho que a gente tem de estimação, parece que está ali conosco já há tantos anos. E você não consegue vencer aquilo. E a gente vive por alguns ciclos em que a gente consegue abandonar por um tempo, depois o pecado retorna, aí você se arrepende e ele retorna. Porque não é pela nossa força. E como é difícil da gente entender isso, que não é pela nossa força. Como, então? Muitas vezes esse pecado pode ser aquele acesso de raiva que a gente tem, né? Quando eu estava preparando a palavra essa semana, Deus me lembrou de uma situação, de um acesso de raiva, que eu tive. Eu fui essa semana até um banco aí, precisava resolver uma situação. Fiquei 1 hora esperando na fila para ser atendido. E aí, vendo que eles não iam me atender, eu fui até o gerente e falei: olha, ninguém me chamou, eu estou esperando aqui 1 hora. Aí ele falou: não, mas foi chamado. Eu falei: mas como? Não escutei ninguém me chamando. Enfim, baixei a minha cabeça, entrei no carro, a Sheila estava junto, minha vontade era sair cavando pneu, puxar o cinto assim, entrar com o carro dentro daquela agência bancária. Essa é a nossa natureza. Isso é o que nós somos, pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós precisamos chegar a ser santos. Outro pecado que pode pegar alguns é a questão do palavrão, né? Quando dá aquela batida no dedão assim, ou quando alguém te dá aquela fechada no trânsito, ô, seu incircunciso, né? Não é bem isso que sai, né? Para alguns saem umas coisas bem feias assim, né? Xinga a mãe do cara. E aí a gente fica pensando: meu, quando que eu vou parar de fazer isso, né? Graças a Deus, todas as crianças que entendem aqui estão no berçário. Então eu posso falar sobre um outro pecado bem grave que acontece nos dias de hoje, que é a pornografia. É uma coisa viral, algo que tem se disseminado de uma forma terrível no meio das pessoas. E tem causado destruição de famílias. E é algo que as pessoas vivem um círculo vicioso em cima disso. E não conseguem se libertar. Já conhecem a Jesus, já andam com o Senhor e continuam pecando, sabendo que Deus não se agrada. E aí você jejua, você ora, você faz um propósito e não consegue abandonar. Por quê? Tem a questão da fofoca.
A fofoca é quando você fala mal de alguém que não está junto com você. A pessoa não está ali para ouvir o que você tem para falar. E você está falando mal dela. Isso é pecado. E aí você faz um propósito, você fala, não vou fazer mais isso, não vou parar, não vou falar. Quando vê, está fazendo de novo. Por quê? Queria que você abrisse a palavra em Romanos, capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, os versículos 18 até o 20. Romanos 7, primeira carta depois de Atos. Romanos 7, do 18 ao 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo dizendo isso, queridos. E é dessa forma que nós nos sentimos muitas vezes. Fracassados, o pecado nos vencendo, conseguindo nos derrubar, conseguindo nos roubar da presença de Deus. E quando a gente peca, vem a acusação. Como fazer para andar em santidade? Como fazer para ser santo? Então, queridos, primeiro, não é pela nossa força. Não é pela força do nosso braço. Não é no nosso esforço carnal. Segundo, a santificação, ela acontece pela fé. É preciso ter fé. A definição de fé está lá em Hebreus. A fé é a certeza de coisas que não se veem. Então você ter fé. Fé em quê? Então vamos chegar lá. Fé na santificação. É preciso crer e tornar essa fé ação. É quando nós aceitamos Jesus, quando nós abrimos o nosso coração e Ele vem habitar dentro de nós, que é quando o nosso espírito é vivificado e Jesus vem fazer morada no nosso coração, através do Espírito Santo, é o início da santificação. Quando aceitamos Jesus, é o início da santificação. E o próprio Senhor proveu o sacrifício definitivo para que nós fôssemos santificados. Queria convidar você a voltar um pouquinho ali, se você está em Romanos 7. Atos 26. Atos 26. Versículo 17 e 18. Esperar você abrir aí. Atos 26, verso 17 e 18. Amém? Aqui o apóstolo Paulo estava falando com o rei Agripa, antes de ir para Roma. E chega um determinado momento em que ele usa as palavras que Jesus falou para ele, quando ele se converteu. Está escrito assim, ó.
para abrir-lhes os olhos dos gentios. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Acho que eu li o 18 só, né? Vou começar de novo, do 17 até o 18. Desculpa, gente. Tá certo? É? Então, ali no final do versículo 18, ele diz assim, ó: entre os que são santificados pela fé em mim. Entenda que aqui não é Paulo falando, mas é Paulo fazendo referência àquilo que Jesus falou para ele. Então, Jesus está falando que nós somos santificados através da fé nele. Pela fé em Jesus, nós somos santificados. Está dando para entender, gente? Amém? Então a santificação, ela não é um ato único. Não é algo que acontece conosco quando nós recebemos Jesus e nós estamos santificados de uma vez por todas. Não. Não é assim que funciona. A santificação, ela é uma caminhada diária. Ela é algo que precisa ser desenvolvido. O próprio Jesus falou: eu me santifico por vós. Jesus não tinha pecado, mas ele estava sujeito às tentações e venceu todas elas. E viveu uma vida santa todos os dias em que ele habitou aqui na terra. Então, através dessa santificação que ele fez, através da vida dele, através da obra dele, que se consumou naquela cruz, quando ele disse: está consumado, nós podemos nos santificar. Sabe, queridos, a gente vai precisar andar em santidade, nós vamos precisar nos santificar, até o dia em que nós formos chamados pelo Senhor para partir dessa terra, ou quando Ele voltar para nos buscar. É algo que nós precisamos viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando o Senhor Jesus faz a figuração entre o noivo e a noiva, falando que nós somos noiva e Ele é o noivo. Quando nós estamos num processo de noivado, quando nós somos noivos de alguém, nós começamos a conhecer esse alguém mais intimamente. A gente começa a fazer compromissos com essa pessoa, certo? Quando nós nos tornamos noivos, nós começamos a fazer alianças desde então. Porque talvez muita coisa que a gente faça não agrade o nosso noivo ou a nossa noiva, enfim, levando para o lado da carne. A gente começa a abandonar certas atitudes que nós tínhamos, que não agradam mais aquela pessoa. A gente abandona aquilo, a gente deixa para trás. E a gente começa a assumir um enlace que vai se consumar no casamento. Então, queridos, aquela fofoca que eu falei, a gente tem que começar a deixar para trás. Aquele xingamento no trânsito, a gente tem que começar a deixar para trás. Aquele olhar com segunda intenção para a pessoa que não te pertence, tem que começar a ficar para trás. Aquele clique na internet ou no teu celular, tem que começar a ficar para trás. A forma que você usava para adquirir recursos de forma ilícita, tem que começar a ficar para trás. Aquele suborno que você aceitava, tem que começar a ficar para trás. Nessa caminhada de santidade com Jesus.
Sabe, nós não podemos ser uma noiva maculada, suja, para encontrar com o noivo. Mas nós temos que ser uma noiva limpa. Amém? E o mais incrível é que o noivo já fez tudo antes por nós. A única coisa que a gente tem que fazer é aceitar trilhar o caminho que ele já trilhou. Nós temos que andar nos passos que ele já caminhou, que ele já deixou instruído. A forma como nós temos que caminhar está escrita aqui, ó. E além de nós termos a palavra de Deus, nós não estamos sós, porque ele enviou o seu Espírito Santo, que habita dentro de nós, para nos ajudar nessa tarefa. Por isso sim, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, queridos, primeiro, não é pela nossa força. Segundo, a santificação ela acontece pela fé. Terceiro, o próprio Jesus nos santifica. Nós precisamos aprender a deixar que Ele viva em nós, para que possamos ser santificados. Como assim? Abra a palavra de Deus lá em João, volta um pouquinho, isso está em Atos, um livro antes. João capítulo 15, do verso 1 até o 5. Amém? João 15, do 1 até o 5. Eu já vi esse texto, já ouvi ministrações sobre esse texto, e na maioria das vezes, para não dizer praticamente todas as vezes que eu ouvi ministrações sobre esse texto, se refere à questão do fruto, mas fruto físico de pessoas salvas. Pessoas salvas, ou seja, quando nós estamos ligados a Jesus, nós damos fruto. Amém. Esse é o entendimento. Eu creio dessa forma também. Mas aqui, antes de Jesus falar sobre especificamente isso que a gente vai ler, ele estava falando sobre o Espírito Santo e depois ele vai continuar falando sobre o Espírito Santo. Então vamos ler ali. João 15, do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Então aqui, queridos, Jesus deixa bem claro que Ele é a videira. Nós somos o quê? Apenas ramos. Nós não somos a árvore, não somos nós que, me entenda aqui, não somos nós que temos a capacidade de gerar esse fruto. Se nós não estivermos ligados na videira que é Jesus, um ramo por si só não pode fazer nada. Mas quando nós estamos ligados na videira, que é Jesus, quando nós estamos conectados com Ele, quando a sua seiva, quando o seu Espírito Santo flui através das nossas vidas, o fruto é algo natural. E isso também diz respeito à santificação, à santidade. Nós
só podemos nos santificar através dele, nele. Porque, queridos, quando Deus disse lá em Levítico 19, sede santos como eu sou santo, não tinha como cumprir isso. O homem vivia em pecado. Mas, um dia, Deus amou tanto o mundo. Deus amou tanto a minha vida e a tua vida, que Ele enviou o Filho dEle para viver uma vida inteirinha nessa terra sem pecado. Ir para a cruz como um sacrifício vivo. E naquela cruz, Ele levou o meu, levou o teu pecado. E além disso, de forma substitutiva, Ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que nós fôssemos santificados através da obra da cruz. Essa glória pertence a Jesus. Não há nada que nós possamos fazer pela nossa força, no nosso esforço. Essa glória pertence a Ele. É através dEle que nós conseguimos nos santificar. Ele foi o santo que se fez pecador em nosso lugar, que morreu literalmente no meu e no teu lugar. Ele nos fez ressuscitar com Ele para uma vida em santidade. Quando Jesus ressuscitou, Ele nos deu a capacidade de vivermos uma vida em santidade. Foi na cruz que Ele nos santificou. Foi na cruz. E é para essa cruz, para essa obra da cruz, para aquilo que aconteceu na cruz, que nós temos que olhar cada vez que o pecado nos rodear. É para essa cruz que nós temos que olhar. É para essa obra, é para isso que Jesus fez que nós temos que olhar. A gente tem que morrer para os nossos próprios desejos, para a nossa natureza carnal. Nós precisamos que o Senhor Jesus Ele viva em nós e através de nós. Amém, queridos? Nós precisamos receber o poder dEle, que nos faz andar em santidade, que foi liberado lá naquela cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele liberou o poder que existe para nós podermos viver em santidade. É através da obra dEle na cruz que nós somos santificados. Ele é a própria santidade. Jesus é santo. Então, quando vier aquela vontade de você falar aquele palavrão, de você dar aquele clique, de você retribuir aquela fechada no trânsito, de você ter uma discussão inútil com a tua esposa ou com o teu marido, de você ser grosso, estúpido, agredir, lembre que Jesus já carregou esse pecado lá na cruz. Morra. Morra para esse desejo. Morra para essa vontade. Morra para esse anseio de fazer aquilo que não agrada a Deus. Coloque isso na cruz de Jesus e receba a vida que Ele nos dá para vivermos em santidade. Quando nós estamos conectados nele, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos, quando nós nos ligamos nele, aí sim, nós podemos viver em santidade, dia a dia, nos arrependendo, pedindo perdão quando pisamos na bola, porque nós vamos pecar. A Bíblia fala que aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, já cometeu pecado.
Mas nós precisamos aprender a viver em santificação, nós precisamos aprender a viver em santidade. Nós precisamos aprender a falar como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20. Queria que você abrisse a palavra. Gálatas 2, versículo 20. Amém. Gálatas 2:20 diz o seguinte: fui o quê? Crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu fui crucificado. Eu e você fomos crucificados. Quando Jesus foi pendurado naquele madeiro, era nosso lugar. Nós tínhamos que estar lá. Mas Ele tanto nos amou, como diz aqui, que Ele morreu no meu e no teu lugar. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele morreu para que eu e você pudéssemos andar em santidade. Para quê? Para que andar em santidade? Por quê? Hebreus 14:12 diz: porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu quero ver Deus. Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a glória dele se movendo na minha vida, na tua vida. Eu quero ver o Senhor transformando essa natureza pecaminosa, transformando o nosso dia a dia, nos transformando de fariseus, nos transformando de doutores da lei, para aqueles que vivem uma vida verdadeira, uma vida que agrada o Senhor em santidade, procurando, nós não somos perfeitos, mas procurando a estatura da perfeição, que é Cristo Jesus. O nosso alvo tem que ser Jesus, nenhuma outra pessoa, nenhuma outra pessoa. Nosso alvo tem que ser Jesus Cristo. Nós temos que aprender a viver a vida na santidade que Ele deseja que nós vivamos. E a nossa santificação, queridos, ela precisa ser, ou deve ser, a resposta para o amor dele lá na cruz. Nós precisamos responder a esse ato. Nós precisamos responder a esse amor. Nós precisamos responder a esse chamado que Jesus fez na cruz. De viver em santidade, para um dia os nossos olhos verem o Rei dos Reis, verem o Senhor dos Senhores, e já não vai ter mais choro e nem lágrima, porque nós vamos ver a Deus face a face. Nós temos que viver o nosso dia a dia em preparação, em santidade, crucificando a nossa carne. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento, querido. Você possa abaixar a tua cabeça para que nós juntos possamos fazer uma oração com relação a isso que ouvimos. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.
Senhor Jesus, Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Em Ti não há pecado algum. A Tua santidade, Deus, nos constrange, Senhor. Tua santidade, Senhor, nos convida. A Tua santidade, Senhor, nos atrai a viver uma vida que Te agrada, Senhor. Oh, Deus, quão maravilhosa é a Tua obra, Senhor, por nós, Senhor. Quão maravilhoso, Senhor, é poder experimentar o Teu amor, Senhor. Senhor, nós queremos nesse momento, Senhor, colocar o nosso coração. Queremos colocar, Senhor, a nossa mente diante de Ti, Senhor. Te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Deus. Assim como o salmista diz, Senhor, em pecado nos concebeu, Senhor, a nossa mãe. Nós nascemos no pecado, Senhor. Mas através da Tua obra na cruz, Jesus, nós somos limpos, através do Teu sangue, redimidos, justificados. E podemos ser santificados, Senhor. Gera arrependimento no nosso coração, Senhor, genuíno, Senhor. Por todo o pecado, Senhor, que tem nos perseguido e tem conseguido nos derrubar, Senhor. Nós queremos abandonar, Senhor, esses pecados, Deus. Nós queremos crucificar a nossa carne, Senhor. Nós queremos olhar para a Tua cruz, Jesus, e crucificar o nosso eu, Senhor. Nós desejamos, Senhor, entender essa caminhada contigo em santidade, Senhor, dia após dia, Senhor. Senhor, quando vierem as tentações, Senhor, quando vier o dia mau, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos lembrar dessa palavra. Espírito Santo, nos ajuda, nos lembra, gera em nós, Senhor, esse desejo de viver em santidade, Deus. Gera em nós, Senhor. Gera em nós. Nós queremos, Pai, poder dizer, Senhor, que a Tua glória encha esse lugar, Senhor. Que a Tua glória encha as nossas vidas, Deus. Com temor e com tremor nós dizemos isso nessa noite, Senhor. Que a Tua glória enche esse lugar, Senhor. Que sejamos constrangidos, Deus, pela Tua presença, pelo Teu amor. Tu és um Deus de amor, Senhor, que morreu naquela cruz por nós. Obrigado, Jesus. Tu és santo, Senhor. Oh, Senhor, santo é o Teu nome, Deus. Santo, santo, santo Tu és, Deus. E nosso anseio, nosso desejo, Senhor, é sermos santos, assim como Tu és santo, Deus. Obrigado por providenciar o sacrifício, Senhor, definitivo, único, para que nós pudéssemos viver nessa santidade, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor por nós, Senhor, expresso naquela cruz. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos.